Ray Dalio se pronunciou sobre o momento que nós estamos vivendo. É muito legal observar o que essas pessoas, o que esses grandes gestores com mais experiência estão achando e qual a visão deles. A gente vai aprofundar a visão do Ray Dalio sobre o momento que nós estamos. Também vamos dar uma passada em alguns indicadores macroeconômicos, pessoal, e vamos falar sobre o mercado no final. Inclusive, o vídeo de ontem parece que já está surtindo efeito. Ontem eu falei que na madrugada eu havia entrado em algumas criptomoedas e a gente já está colhendo um bom lucro aí, pessoal. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Bora cair para dentro aí, entender esse cenário macroeconômico e como vai afetar os nossos investimentos. Antes, pessoal, um convite. Últimas horas do cupom PELISSARO15, confere aí a Insider para você comprar sua Tech T-shirt. Tem várias peças aqui com kits na promoção do Dia do Consumidor, da Semana do Consumidor. Aproveita aí que são as últimas horas, link na descrição. E claro, usando o cupom PELISSARO15 é desconto sobre desconto. Você ainda ganha 15% de desconto com o cupom PELISSARO15, beleza? Cai pra dentro aí. Muito bem, vamos pro conteúdo, pessoal. Primeiro, ontem eu fiz um vídeo de meia hora e precisava fazer outro de meia hora pra resumir tudo o que tá acontecendo, né, pessoal? Mas ontem acabou que eu não falei sobre esse indicador dos pedidos iniciais por seguro-desemprego, então quero trazer para vocês, porque isso aqui é legal para a gente entender como que o Fed pode vir na próxima reunião no dia 22. Eu acredito que o dia 22 deste mês vai ser decisivo aí para a questão do mercado. E claro que aqui no canal a gente vai fazer essa cobertura e a gente vai dançando conforme a música. Se a música pede pra gente dar 2 passinhos pra cá, a gente dá. Se a música fala pra dar 3 passinhos pra cá, a gente vai jogando, vai dançando e vai buscando aí surfar as ondas do mercado, esse mercado volátil, esse mercado maluco que nem mesmo os maiores aí conseguem identificar o que está acontecendo. É realmente um momento de muita volatilidade, de muita incerteza, e a gente vai aqui aprofundar algumas informações e indicadores para ver se a gente consegue clarear o nosso cenário. A gente precisa clarear o nosso cenário porque as coisas estão confusas. Aí o conhecimento, a informação, os indicadores podem nos dar um norte. É claro que não existe certeza absoluta. Se eu tivesse certeza absoluta, seria muito fácil. Eu me alavancava, pegava empréstimo e me mudava para as Bahamas, ficava multibilionário. Mas as coisas não são assim. Exige estudo, paciência, mas com consistência ali a gente consegue maximizar os nossos retornos, né, pessoal? Ontem, dia 16, saiu o indicador dos pedidos iniciais por seguro-desemprego, onde veio abaixo do esperado, indicando ainda força na economia americana. Indicando que isso pode levar a inflação a ficar resiliente, pessoal. A peça 4, ela não está querendo cair. A gente já viu empresas mais frágeis, como as empresas de tecnologia. Lá no clube eu já tenho uma aula lá dos ciclos, como interfere em cada setor. Quem está lá no clube sabe, né, que o setor de tecnologia é o primeiro a se beneficiar do afrouxamento monetário, mas é o primeiro a se prejudicar, se lascar quando o cenário começa a contrair. Nós estamos vivenciando esse cenário de contração com elevação de juros para combater a inflação e o setor de tecnologia já começa a sofrer. A gente já viu a Meta, grandes empresas, as Big Techs já começando a demitir e aí tendo redução nos lucros. Mas a gente precisa ver essa peça 4 caindo com mais força e isso pode demorar ainda alguns meses. A gente ainda está vendo o início da queda da peça 3, que é os lucros das empresas reduzindo. Mas a gente tem que observar se essa elevação de juros vai continuar ou não. Se o Fed vai repetir o erro da década de 70 de estimular o mercado muito cedo ou eles vão continuar apertando para realmente resolver o problema da inflação. Lembrem-se o que eu falo para vocês. A grande treta que a gente fala aqui no canal não é o combate à inflação, mas sim a consequência do combate à inflação. Gabriel, qual que é a consequência do combate à inflação? A recessão. Para se combater essa inflação que ainda está elevada e persistente, na casa dos 6%, e levá-la para a meta de 2%, que é o que o Fed vem falando em todas as reuniões que eles vão fazer, ainda exige, né, um caminho longo de contração econômica. Só que isso já está afetando empresas, já está afetando grandes bancos, a gente já começou a ver a quebradeira, os bancos precisando aí de intervenção para serem resgatados, para os cotistas não ficarem aí chupando o dedo. Então a coisa já começou, pessoal, a coisa já começou. Quem duvidava, não tem mais o que duvidar. As coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Mas a gente tem que entender para onde vai aí esse mercado. Então ainda temos margem aqui, olhando esse indicador, para o Fed apertar mais a economia, certo? Para subir mais os juros,
até porque a inflação continua 3 vezes acima da meta. Agora, no dia 22, a gente vai ter uma clarificação do que vai acontecer. Se eles realmente vão apertar mais ou não, tá, pessoal? Isso aí a gente tem que acompanhar e eu acredito que vai ser um divisor de águas essa reunião e as falas do Powell no dia 22. E aí, pessoal, a gente pode ouvir agora o que o Ray Dalio tá falando para entender um pouco mais desse contexto. E aí, no decorrer do vídeo, eu vou aprofundando aqui e trazendo mais indicadores para vocês, tá bom? Fica comigo até o final, que vai valer a pena, seu capitalista. Vamos ver o que o Ray Dalio tá falando, mas antes vamos tomar um cafezinho aqui. Então, olha só, a falência do Silicon Valley Bank é um indício de que as rachaduras do sistema financeiro global estão aumentando. Isso quem tá falando é o Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, uma das maiores gestoras de hedge funds do mundo. Em um relato no LinkedIn, o investidor aponta que a quebra do banco dá sinais iniciais de que terá efeitos indiretos no mundo dos empreendimentos e muito além dele, pessoal. Olha só que frases bacanas do Ray Dalio. Ele fala também que o atual cenário é consequência do estouro da bolha do ciclo da dívida de curto prazo, após o Banco Central, o Fed, aumentar as taxas de juro com o intuito de combater a inflação. Exatamente o que a gente fala aqui no canal, pessoal. Como em um efeito dominó, a medida contracionista impacta diretamente a relação dívida-crédito, e esse processo só termina quando a autoridade monetária volta a imprimir dinheiro. Mas, pessoal, lembrem-se do que eu falo há meses aqui no canal. Cuidado com essa história do pivô do Fed. Há alguns vídeos atrás, e vários vídeos atrás aqui, eu já trouxe também a questão da falácia do pivô do Fed, pessoal. Não existe uma relação muito direta com as taxas caindo e as bolsas subindo imediatamente. Tá? Se eles realmente forem combater a inflação e continuarem nesse caminho, quando eles forem reduzir a inflação, talvez os juros talvez seja tarde demais e o mercado já vá crashar, tá? Muito bem. Seguimos aqui. Dalio explica que, no sentido da dinâmica de contração, a crise de 2008 se assemelha muito ao que está acontecendo agora. A diferença é que o problema de 15 anos atrás estava concentrado nos imóveis residenciais e agora está em empreendimentos com fluxo de caixa negativo e em empresas de private equity, bem como no mercado imobiliário comercial, que não pode assumir o impacto de taxas de juros mais altas e o fim da concessão de crédito fácil. Pessoal, esse ponto aqui é muito legal. O fim da concessão de crédito fácil. Muitas empresas cresceram, conseguiam rolar dívida e se manter de maneira zumbi porque os juros estavam em zero. Quando os juros começaram a 3, 4, ainda agora 5%, essas empresas foram ali ficando sem ar, pessoal. Então tudo que a gente falava está acontecendo, tá? E se o Fed, por isso que dia 22 vai ser muito importante, se o Fed ir para o mesmo caminho do Banco Central Europeu e continuar elevando juros, no vídeo de ontem eu trouxe sobre o Banco Central Europeu aumentando 0,5, se o Fed ir para esse mesmo caminho e aumentar 0,5, que eram as expectativas do mercado após a fala do Powell ao Senado, depois com todo esse rolo de quebradeira, as expectativas foram diminuindo para 0,25, tem gente que acha que nem vai mais subir mais. Então, se no dia 22 o Fed elevar 0,25, quem sabe 0,5, isso pode aí fazer o mercado se assustar, porque esse problema iria persistir, né? O crédito secando, pessoal. Nesse vídeo aqui, mais bancos com problemas, eu falei, né, justamente sobre esse problema do crédito secando que poucas pessoas trazem aqui no YouTube brasileiro, pessoal. Então fiquem espertos, porque o problema é o crédito secar também. As empresas precisam rolar as dívidas. Quando ela vai rolar a dívida, não consegue crédito. Então a gente está vendo isso acontecendo aqui no Brasil também. A Pets lá lançou as debêntures e não conseguia. Por quê? Porque o setor de varejo está com alto risco aqui no Brasil por conta da quebra da Americanas. Então a perda da fé, a perda da confiança faz também o problema se agravar, pessoal. Então os esqueletos estão no armário. Os esqueletos estão no armário, o risco está aí. A gente pode surfar movimentos de curto prazo, como a gente está surfando ali nas criptos? Pode, mas com gerenciamento de risco. Por quê, Gabriel? Porque os esqueletos continuam no armário. A gente ainda pode ter problemas, é isso que eu quero falar para vocês. Tomem suas próprias decisões, vocês são adultos para tomar as próprias decisões. Eu estou trazendo contexto. Aí você vai aí conseguir ver o que faz sentido ou não. Assiste outros canais, baixistas, otimistas, e aí
tire suas próprias conclusões. Mas eu vejo que esse problema do crédito contraindo deve se intensificar conforme os riscos vão se elevando, conforme as quebradeiras vão acontecendo, e com esse crédito secando, e ainda mais se os juros subirem, como é que as empresas vão rolar dívidas para 2023, 2024? Ali que pode ter um problema. E aí que entra essa questão do private equity. Quebrando, tendo que vender e despejar. Então muitas empresas podem estar com a corda no pescoço, pessoal, e aí começar o efeito dominó. Eu até estava conversando com o Morfeu agora do Portal do Conhecimento, abraço aí, Morfeu, e a gente estava tentando entender esse cenário, tô falando com vários amigos meus aí do mercado, de canais e tal, pra gente entender, porque é realmente um movimento incerto. Então eu tô assumindo humildade perante a incerteza agora, e tô buscando conversar ali com o Samucão, com o Felp, conversar com a galera, pra gente entender o que tá acontecendo. É muito legal compartilhar ideias e tal, pra gente entender. E aí, conversando ali com o Morfeu, a gente estava tentando, né, compreender o cenário. E aí, pessoal, a questão, né, é que a gente já está vendo bancos quebrando, vários bancos quebrando, inclusive, não só um, e a gente ainda não viu o estouro, por exemplo, das alavancagens, etc, né? Então tem muita água para rolar ainda, pessoal. Tem muita sujeira ainda para rolar, para surgir daquele tapetão no meio da sala. Estão jogando um bom ar, estão jogando um bom ar em cima do tapete, que embaixo do tapete tá cheio de merda. Mas não adianta jogar bom ar, tem que limpar a sujeira. E as crises são os momentos de limpar a sujeira. Só que a sujeira tá ficando cada vez maior. E se os caras forem empurrando com a barriga, meus amigos, se segurem. Então a grande questão, seus capitalistas, para vocês ficarem de olho, é a questão do crédito secando também, tá? Que é o que o Ray Dalio tá falando aqui. Vamos seguindo aqui pro vídeo não ficar muito longo, né, pessoal? Vamos lá. Segundo o Dalio, como estamos? Olha só. Segundo o Dalio, como estamos no estágio inicial da fase de contração deste ciclo e a quantidade de ativos de longo prazo alavancado é grande, é provável que a falência do Silicon Valley Bank seja seguida por muitos outros problemas antes que a fase de contração siga seu curso, pessoal. Olha só, ele está falando de problemas de alavancagem, justamente o que eu falei anteriormente, que a gente ainda não viu estourar. As empresas alavancadas ainda não estourou. Então será que tem alguma coisa ali no armário ainda escondida que a gente não sabe, mas que geralmente aparece em fins de ciclo quando a maré baixa? Ou seja, ele acredita que haverá vendas forçadas de ativos a preços muito baixos, o que deve afetar ainda mais a concessão de empréstimos, diluição do capital, movimento de fusão e aquisição, impactando negativamente aí os mercados e a economia. Eventualmente, a flexibilização do Fed e dos reguladores bancários no fornecimento de dinheiro, crédito e garantias para evitar que o problema se torne uma ameaça ao sistema financeiro. O investidor diz ainda que não deve demorar muito para que os problemas se agravem, pessoal. Olha o que o Ray Dalio está falando. O investidor diz ainda que não deve demorar muito para que os problemas se agravem, o que acabará levando a autoridade monetária a agir de forma protetora. O próprio Fed já garantiu que vai proteger os depositantes contra perdas e sinalizou que provavelmente agirá da mesma forma em outros casos. Isso levanta a questão, segundo Dalio, a que custo o dinheiro e o crédito estão sendo criados, pessoal? A resposta de Dalio é que com o enorme tamanho dos ativos e passivos da dívida dos Estados Unidos, além de muito mais por vir. Então ele fala aqui, ó, há um alto risco de que a oferta de dívida do governo seja muito maior do que a demanda, o que causará taxas de juros reais muito altas para o mercado e para a economia. Assim, o Fed terá que mudar a dinâmica e passar a reduzir as taxas de juros. É o quantitative easing, vai voltar. Isso fará com que as taxas reais caiam. Embora as pessoas agora não estejam pensando no próximo corte das taxas, deveriam, porque o momento disso provavelmente está a menos de um ano de distância e isso terá grandes efeitos. Segundo o investidor, há uma boa chance de que isso produza um grande declínio no valor do dinheiro. Portanto, parece-me provável que o quadro financeiro e econômico nos próximos 2 anos seja difícil, né, pessoal? E aí ativos, acredito eu, como as criptomoedas, principalmente o Bitcoin, os metais, podem se beneficiar nesse cenário onde o dólar perde valor, tá? Então é isso que a gente tem que observar também, pessoal. Sempre existem aí oportunidades. A gente falou então sobre o crédito secando e como isso pode afetar as empresas, a rolagem das dívidas
Isso aqui, pessoal, é um problema que a gente não pode negar, que a gente vem falando aí nos últimos vídeos. Se você é novo no canal, recomendo que você maratone os vídeos aí. Vamos seguindo aqui, pessoal, falar sobre a janela de desconto. Há 4 meses atrás, pessoal, nesse vídeo aqui, ó, eu havia falado que a janela de desconto ela estava subindo e isso era um risco para o sistema bancário, porque eram os bancos buscando liquidez, tá? E isso geralmente é um sinal de recessão. A gente antecipou então essas quebradeiras aí há cerca de 3, 4 meses atrás, era lá no Natal, né, pessoal? Então lá nos vídeos próximos da data do Natal a gente estava falando sobre o que está acontecendo agora, a gente conseguiu antecipar esses movimentos, pessoal. E aí, né, agora então essa janela de desconto está disparando, pessoal. Olha só, olha lá, olha esse indicador aqui, gente, olha que legal esse indicador aqui, ó. Nessa época aqui, pessoal, aqui no canal, em primeira mão, eu consegui antecipar para vocês que a gente poderia estar prestes de uma quebradeira bancária, porque o sistema bancário estava demonstrando fragilidades. Através da leitura de indicadores, a gente conseguia identificar isso. E olha a disparada que a gente está tendo agora, seus capitalistas. Prestem atenção no momento, no cenário que nós estamos vivendo. No momento que nós estamos vivendo, pessoal, nós estamos com uma disparada por busca de liquidez através dessa linha vermelha dos bancos. É um empréstimo emergencial de liquidez para os bancos, pessoal. A busca geralmente por essa ferramenta acontece geralmente quando os bancos estão prestes a ter problemas de liquidez, de solvência. Isso aconteceu, olha só o movimento lá em 2008 e o que está acontecendo agora é muito maior do que aconteceu em 2008. O que está acontecendo agora, a busca por liquidez, a busca por essa janela de liquidez, de desconto do Fed, que são empréstimos curtos com uma taxa bacana para esses bancos. Então essa busca por liquidez está muito maior do que lá na crise de 2008, pessoal. Então será que a gente não pode ter problemas à frente? É difícil dizer nesse cenário, tá? É muito difícil dizer nesse cenário. Mas ao que tudo indica, ainda os problemas não foram resolvidos. Podem estar empurrando os problemas com a barriga mais para frente? Sim. Por isso que a gente vai buscar surfar movimentos de curto prazo para buscar um lucro enquanto a gente pode. Porque esse problema pode ser empurrado para 2024 e assim vai. E aí, né, pessoal, complica aí a nossa situação macroeconômica, tá? Mas o que eu queria trazer para vocês é, o que a gente falava há 4 meses atrás está acontecendo. A janela de desconto, e eu acho que fui um dos poucos canais do YouTube a trazer isso aqui para vocês de graça abertamente. Então a janela de desconto há 4 meses atrás apontava que os bancos já estavam com problemas. E agora ela dispara, pessoal. E agora, claro, tudo fica nítido, todo mundo fala disso, mas aqui os capitalistas malvadões sabiam primeiro e não foram pegos de surpresa, tá? Agora a gente tem que descobrir o que o Fed vai fazer com isso. Ele vai cometer o mesmo erro da década de 70 ou não, né, pessoal? Essa que é a grande questão. Até que para os membros, eu trouxe ontem esse indicador aqui, pessoal, do balance sheet, né, dos balanços do Fed, do Banco Central Americano, que voltaram a subir, tá? Vale lembrar, ó, 2018, esse balanço vem sendo inflado desde 2008, pessoal. Desde 2008 o Fed vem comprando ativos do mercado e injetando dinheiro através desse movimento, através dessa ferramenta. Em 2018 eles tentaram limpar o lixo embaixo do tapete, não conseguiram e tiveram que voltar a estimular o mercado. Então é a cachaçinha que eu falo, né, pessoal? O mercado está viciado na cachaçinha. Quando a cachaçinha acaba, o mercado começa a colapsar, o mercado começa a ficar... Precisa da cachaçinha. Qual que é a cachaçinha do mercado, Gabriel? A cachaçinha do mercado são os estímulos, o juro zero. Então o mercado precisa disso. E esses estímulos, se voltarem, se essa injeção de liquidez voltar, isso poderia animar os mercados. Então é esse cenário que vocês precisam observar. Se a injeção de liquidez voltar com força, se os bancos centrais começarem a injetar liquidez, isso pode animar os mercados, pelo menos no curto prazo, nem que seja uma armadilha que a gente falava, né, pessoal? Lembra que a gente falava que a gente pode estar vivenciando uma armadilha? Pois é. Então, em 2018 os caras tentaram limpar esse balanço, não deu, veio a pandemia, explodiu, tá? Isso aqui é tudo impressão de dinheiro, digamos assim, né? É uma forma do Fed injetar dinheiro na economia, onde ele compra os ativos e dá dinheiro para os bancos. E agora esse indicador voltou a disparar, pessoal. Para combater a inflação, a gente precisa drenar a liquidez do mercado.
Só que os caras agora estão fazendo aparentemente o contrário. Eles estão voltando a estimular a economia. Então o cenário mudou, a música mudou, e a gente vai, pelo menos no curto prazo, dançando aí, conforme a música, tá? O que eu quero observar nos próximos dias é o M2, né, nas próximas semanas, meses, porque são dados demorados, é o M2, a base monetária. Pode ver que a base monetária vem subindo, né, da década de 70 para cá, vem disparando, na verdade, principalmente após ali 2008, dando um zoom nesse M2, pessoal. A gente vê que esse M2 estava lentamente reduzindo, certo? A liquidez estava levemente reduzindo. Vamos ver se não vai começar a disparar, tá? Aqui, se esse M2 começar a subir, a gente poderia ver uma inflação aí ainda mais resiliente, tá? Por conta da base monetária. Então, é esse cenário macroeconômico que a gente tem que observar. Os bancos centrais vão reduzir juro ou não? Vão continuar apertando? Se subir apertando, vocês já entenderam que isso pode causar consequências na rolagem de dívidas, nas empresas e na economia de maneira geral. Se começarem a estimular a economia novamente, injetando liquidez, reduzindo juros, etc., isso pode animar os mercados, pode beneficiar as criptomoedas, os metais, as ações, mas, por outro lado, isso com certeza, né, pessoal, geraria uma inflação mais elevada. O Fed vem deixando claro que a briga deles é por conta da inflação. Alguns alunos do Clube dos Capitalistas levantaram a hipótese que eles podem, né, estar aí rolando, levando com a barriga por conta ali das eleições do Biden, né? Tem uma questão política toda. Então, será que eles vão levar com a barriga por conta das eleições? São coisas que a gente não sabe, mas a gente tem que ir acompanhando, tá, pessoal? Por isso que eu digo que dia 22 vai ser um dia muito importante. Até coloquei ela no meu Instagram, ó. O Fed vai cometer o mesmo erro da década de 70 ou não? Se sim, as criptomoedas e metais vão disparar como nunca. Se ele seguir o plano de combater a inflação atual, aí se segurem. Essas altas seriam apenas uma armadilha. Dia 22 será muito importante, né, pessoal? E aí, eu falo, né, que o contexto é complexo e a gente precisa se adaptar. Quem se adapta sobrevive e enriquece. Então, se a música mudar, se os estímulos voltarem, a gente vai dançar conforme a música. Eu acho que esse cenário é difícil por conta da inflação. A não ser que, né, pessoal, o Fed dê uma banana para a inflação e volte a estimular, mas isso geraria uma segunda onda, empurraria o problema com a barriga e o problema viria maior mais à frente. Quem sabe depois das eleições, a gente não sabe o que se passa nos bastidores, né, dessas autoridades monetárias, pessoal. Antes da gente falar de mercados e tal aqui, ó, para os haters aqui, pessoal, ontem a gente falou que eu estava entrando no Bitcoin e nas altcoins, tá? O Bitcoin tá subindo aí, então a gente já tá com um lucrinho legal, daqui a pouco nós vamos realizar porque é um movimento de curto prazo. E, né, pessoal, para quem falava que eu não estava exposto em Bitcoin e tal, é porque eu não acompanho os vídeos gratuitos e as lives, ou não é membro. Lá nos membros e no clube, nos membros aqui do canal e no Clube dos Capitalistas, eu mostro o que eu estou fazendo, né? Então, para quem quiser acompanhar e ver e tal, é só se tornar membro. Aluno do clube, agora a gente terminou, né, o cupom, mas quem sabe mais à frente eu volte a trazer um cupom de desconto para vocês. Então, ali nos membros, né, a gente mostra o que está acontecendo e tal, o que estou fazendo. Mas aqui, pessoal, há 4 meses atrás no YouTube, gratuitamente, eu mostrava que toda semana eu comprava Bitcoin. E olha só, pessoal, eu fui fazer uma atualização para os membros agora de compra de cripto e eu vi que eu tinha Bitcoin com 30 e poucos por cento de lucro. Aí eu falei, mas que diacho, né, cara? Então eu comprei Bitcoin no fundo. Então, pra quem falava aí que eu perdi o bonde, que eu não comprei Bitcoin no fundo, aí, ó. Né, pessoal? Aí, ó, compramos Bitcoin no fundo, aos 15.600 dólares. Essa comprinha tradicional, né, seus capitalistas? Comprar aí meus 50 dolinhos, 50 dolinhos de BTC contra o USD, se coloca aqui BTC USD, ó, vou mostrar pra galera. BTC USDT, o USDT porque é Tether, seleciona aqui, muito simples, selecionou, ó, você pode colocar o valor ou também pode arrastar aqui, ó, beleza? Vamos fazer uma compra exchange aqui. Toda semana eu faço uma comprinha, mas a maior parte do meu capital ainda está aqui em caixa, tá? E todo o meu caixa não está na Bitfinex, eu tenho caixa também em outros lugares, beleza? Sempre legal você fazer a sua diversificação. Tá feita a nossa compra semanal, então, de Bitcoin. Hoje tá gostoso de acumular, hein? Mas como eu acredito que a gente pode cair mais, mas eu assumo a humildade que eu não sei se vai cair, então eu vou comprando aos poucos aí, comecei a comprar. Então tá ali, né, pessoal?
comprando a 15.600. É claro que eu poderia ter comprado muito mais, e eu acho que a gente ainda pode revisitar esses fundos aí e vir até mais abaixo ainda. E eu não mudei de possibilidade não disso acontecer, tá? Por quê? Porque o cenário macro continua complicado. Mas como eu ensino meus alunos do clube, como eu falo aqui no canal, a gente vai assumindo humildade perante a incerteza. Eu tinha uma exposição pequena em criptos, agora eu dei uma aumentadinha para surfar essas altas aí, né, pessoal? Acredito que a gente pode ter um rally, como eu falei nos últimos vídeos. Esse rally já começou, a gente entrou na madrugada, pessoal, que eu falei para os membros e para a galera do clube. Inclusive, se você é aluno do clube, entra no Telegram, tá? Se você ainda não entrou no Telegram, entra no Telegram. A gente entrou bem no rompimento dessa região aqui, tá? Tá lá gravado, então a gente entrou aí esse movimento, já estamos pegando um lucro. Cuidado, pessoal, com essa resistência. Eu quero observar se ele vai conseguir romper essa resistência. Se conseguir romper essa resistência aqui dos 27 mil dólares, né, pessoal, a gente pode ir próximo caminho para os 28, quem sabe 30 mil dólares, né? E aí eu quero ver aqui a dominância, então tem que olhar essa questão da resistência aqui, certo? Ele fez um pullbackzinho aqui, conseguiu segurar no topo anterior, olha que bonitinho aqui, pessoal. Então, aparentemente a gente pode aí testar esses 28 mil dólares, o que seria bem legal, traria um lucro bem legal lá para nossa carteira de cripto, né? Então ele conseguiu segurar aqui, ó, no topo anterior, tá bonito o movimento, tá? Eu queria ver aqui a dominância do Bitcoin. Lembrando, né, pessoal, o cenário tá complicado, a gente pode ter mais quedas aí, eu não tô negando isso, eu tô dizendo que a gente pode surfar pequenas movimentações, né? Como a gente tá vendo agora, eu não acredito que começou o bull market, beleza? Tem que deixar bem registrado isso. Eu acho que a gente não começou um bull market por conta da macroeconomia, certo? Mas, cara, se aparecem oportunidades, eu entro ali, né? E a gente pode pegar algum lucro aí. Principalmente nas alts, quando a dominância cair. Olha só, pessoal. A dominância do Bitcoin, então, quando a dominância do Bitcoin sobe aqui, ó. Quando a dominância do Bitcoin sobe, significa que o capital, ele tá indo para o Bitcoin, certo? Quando ela cai, quando ela corrige, esse capital vai para as altcoins. Quando essa dominância corrigir, eu acredito que está próxima de corrigir, a gente pode ter aí um bull, né, nas alts, pessoal. As alts já estão dando uma subida aí bacana, mas essa subida pode ser ainda maior quando a dominância do Bitcoin cair, certo? O dinheiro sai do Bitcoin e vai para as alts, que geralmente é a última especulada ali, tá? Então, assim, se você for entrar, gerencie risco, tome suas próprias decisões. Mas daí eu vi algumas pessoas falando, nossa, Gabriel, por que você vai entrar nas altas agora? Eu vou entrar nas altas por conta dessa possibilidade de a dominância do Bitcoin dar uma corrigida e a gente ter um bull ali nas altas, tá? Muitas altas que a gente entrou estão próximas das mínimas. Então pode ser uma oportunidade aí. Deixa eu ver aqui como é que está o S&P. O S&P está em queda aqui. S&P dando uma corrigida. A gente tem que ficar de olho aí, pessoal. Eu ainda acredito que como eu falei para vocês, uma armadilha isso aqui, tá? Isso aqui é uma armadilha igual aconteceu. Olha só, LTB, bate a cabeça, rompe a LTB, faz a galera achar que é alta infinita. Eu não acho que é alta infinita, mas se os caras voltarem a imprimir dinheiro, não duvido de nada. Mas ao que parece, né, pessoal, é aquilo que eu venho falando para vocês, da armadilha para prender sardinhas. Então por isso que você tem que tomar cuidado e gerenciando o risco, certo? Faça o que se quiser, né, mas eu tô fazendo isso pelo menos. A gente rompe a LTB, prende a galera e depois vem um crash. Isso em 2000 na bolha das .com. 2008, mesma coisa. Depois vem o crash. Então, teoricamente, se esses dois movimentos aqui se repetirem agora, a gente estaria muito próximo, né, de uma grande correção, certo? Pois é, vamos assumir humildade perante a incerteza, gerenciando risco, né, pessoal? Que mais que eu tenho que mostrar para vocês aqui? Bom, acho que era isso aí. Meu Deus, vídeo de meia hora de novo, pessoal. Tá difícil fazer vídeo pequeno, gente. Mas vamos que vamos, tem muita coisa pra gente falar. Em resumo, né, pessoal, podemos e estamos vendo a oportunidade que eu falei ontem pra vocês de surfar uma altinha, colocar um lucro no bolso pra elevar o nosso caixa. Acho difícil aí começar um bull market, o Bitcoin romper topo histórico e tal, porque a gente ainda está num cenário de contração, a não ser que no dia 22 a história mude e os caras voltem a estimular a economia com força, pessoal. Essas injeções através da janela de desconto do Fed e tal, não acredito que vão ser suficientes para gerar um ralizão, aquele bull market,
que entrega 10, 20 vezes o lucro nas criptos. Eu acho que não vai ter aí liquidez suficiente, não vai ter grana suficiente, porque nós estamos ainda numa fase de contração, nós estamos ainda numa fase onde a gente vê os juros subindo, como eu mostrei para vocês aqui, pessoal. Gabriel, mostra de novo, mostro, galera. Mostro para vocês aqui, ó. Ó lá, ó. O crédito secando, né, pessoal? Então, a gente está na fase ainda de contração do crédito, as empresas ainda podem ter dificuldades pela frente de rolar dívida. Então, cara, pode ser ainda um movimento muito longo, onde a gente vai ter esses ralizinhos e tal, que a gente pode colocar 10, 20, 30, 40% de lucro no bolso, nas altas até 100% de lucro no bolso. Acredito que a gente pode ter essas altas sim, em algumas altas que a gente comprou lá. Mas, cara, sempre assumindo o risco que a qualquer momento o jogo pode virar, sair uma quebradeira aí e o negócio cair, porque nós ainda estamos em bear market, na minha visão, tá? O cenário ainda é de contração, então a gente tem que tomar muito cuidado com a exposição. Gabriel, o que eu faço? Busco conhecimento, faço o que você quiser, tá? O que eu faço? Eu mostro para os alunos do clube e para os membros aqui do canal, tá? Mas nunca dou recomendação de investimento, cada um tem que ser adulto e tomar as próprias decisões na hora de comprar e vender, tá bom? Olhando o contexto, a gente pode ter então essas altas, como a gente está tendo, mais os riscos ainda permanecem, tá? Por isso que eu continuo ainda ali com um pezinho no caixa e tal, para eventuais oportunidades de comprar mais barato, pessoal. O crédito está secando, tá? A liquidez está secando. Então, dia 22 a gente vai ter uma clareza maior do que vai acontecer. E se você não quer perder os próximos vídeos, já se inscreve aqui embaixo, já deixa seu like, que assim o YouTube te avisa, né? E você ajuda a esse vídeo chegar a mais pessoas. Se possível, compartilha nos grupos do WhatsApp. Se você achou que pode agregar na vida de outra pessoa aí, compartilha para geral. A gente se vê na próxima, seus capitalistas malvadões. Bunda na parede, mas com um pezinho aí para colher alguns lucros, né? A gente se vê na próxima, pessoal. Tchau, tchau.